Olá, estamos iniciando o nosso novo ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A nossa aula de hoje tem o número 62 e o seu título ainda acompanha aqui o capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, edição da CELD, do Centro Espírita Leon Denis. Seu título é que a vossa mão esquerda não saiba a que dá à direita. Fazer o bem sem ostentação. Muito bem. Eu gostaria de dedicar essa aula e tê-la como patrono Vicente de Paulo. Vicente de Paulo nasceu em 1581 e morreu em 1660 na cidade de Puy, na França. O que caracterizou Vicente de Paulo foi criar sociedades, primeiro grupar a pobreza, a miserabilidade, e os doentes, enfim, todos esses sofridos da sociedade e desgarrados, né, pelas ruas, e, enfim, sem nenhuma atenção social, foi criar o que ele chamou de Filhas da Caridade. Criou então as Irmãs Vicentinas. As mulheres se gruparam, construíram barracões e casas e nelas abrigaram esses carentes e esses doentes sofridos. Foi através de Vicente de Paulo e desse trabalho seu com as Irmãs de Caridade, as chamadas Vicentinas, é que deu o início às chamadas Santa Casas de Caridade, que estão espalhadas quase em todos os municípios do Brasil. Então, Vicente de Paulo é consignado o fundador das Santas Casas de Misericórdia. E, ao longo dos anos, as Santas Casas, obviamente, evoluíram muito e cresceram. Bom, então, nesse sentido, a aula é dedicada a ele, nós pedimos que ele seja o nosso patrono, e esse trabalho que o ponto fala, que é a beneficência no caso oculta, a caridade é dedicada a ele e que ele nos assista, ou a sua falange espiritual nos assista. Na aula passada, nós vimos as qualidades negativas na prática do bem. O que não convém na prática do bem, o que não convém na prática da caridade. Assim, o homem que busca os resultados para si, para a sua satisfação pessoal, e não se atenta para a existência de Deus, e quer fazer da caridade um mecanismo de satisfação nessa vida, já que ele não se atenta para Deus e não tem ligação nenhuma com a vida futura, não se importa, então ele faz da caridade um instrumento de gratificação para a sua vaidade, para o seu orgulho, para demonstrar poder e até, às vezes, para cobrar a gratidão e reconhecimento daqueles que ele ajudou. Então, na realidade, toda essa ostentação, essa publicidade e essa divulgação que é condenada aqui no nosso Evangelho Espírita, segundo o Espiritismo, e basicamente e originalmente condenada por Jesus, é movimentada nesse sentido para que o homem receba a satisfação do seu próprio orgulho. Então, essas qualidades todas são negativas e elas vão anular os frutos que a caridade produziu. Hoje, estudaremos ao contrário, as qualidades positivas, que constituem, em vez da divulgação, da publicidade, constitui a discrição e o anonimato. As palavras-chave que nós tomamos aqui do texto, que é um texto de Mateus 6, versículos 1 e 4, algumas chaves referentes às qualidades positivas, só positivas, são as seguintes. Primeiro texto. Não façais tocar a trombeta diante de vós. Isso que Jesus diz. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, que é o título do capítulo. Ou seja, não façais tomar a trombeta diante de vós, que a mão esquerda
não saiba o que dá a mão direita. O que significa isso? O que significa? Significa que a benevolência que nós praticamos, ela deve estar cheia de humildade, cheia de piedade e cheia de anonimato. Então, essa benevolência, ela não deve ser levada além do nosso próprio ato. Mas para que ela saia de nós naturalmente, espontaneamente, sem nenhum interesse secundário, sem nenhum benefício material, sem nenhum benefício de poder, de vaidade ou de notoriedade, ela tem que sair de um coração humilde e de um coração cheio de piedade. Então, nós vamos atender a pessoa com humildade, nós buscarmos ouvi-la no seu sofrimento e nos apiedarmos dela, que é a capacidade de nós empatizarmos com a sua dor também. Então, nós vamos sentir isso e vamos ajudar de coração. De coração. A segunda palavra-chave que o texto de Jesus nos traz é a seguinte: para que a esmola fique em segredo, ou seja, não façais tocar a trombeta diante de vós, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, para que a esmola fique em segredo, ou seja, um anonimato. O que significa também agora ficar especificamente em segredo? Primeiro, nós não ferimos a suscetibilidade nem o amor próprio do nosso beneficiado. Não fazemos isso. Fazemos de uma maneira a evitar qualquer situação de constrangimento moral dele ou psicológico, porque ele já está fragilizado. E nós temos que tratar ele com duplo amor. O amor para ajudá-lo e o amor para sustentá-lo na sua fragilização. Então, nós devemos ser muito doces, muito amorosos, com um perfume de uma flor chegando a ele. E não falarmos coisas que pode trazer um constrangimento moral para ele, já que nessa situação vai gerar um outro sofrimento, que é a humilhação que ele vai ter. Então, é um ato espontâneo nosso. É um ato natural, eu diria. A caridade, quando bem feita, é uma coisa natural, que nasce dentro da gente. Vamos resguardar a dignidade dele, vamos preservar, não vamos ferir o amor próprio dele. E, portanto, vamos evitar humilhá-lo. Quando nós guardamos o anonimato, e aí com isso não ferimos a suscetibilidade, deixamos ele dentro da sua própria dignidade e não humilhamos, nós então realizamos uma caridade, eu diria, além da caridade material, que o ponto hoje se refere à beneficência, praticamente que é a caridade material, nós realizamos uma caridade moral, porque compreendemos as dificuldades psicológicas por que ele passa, afetivas. E se formos mais além, a grande sublimitude do nosso ato benevolente é inverter os papéis. Quer dizer, em vez dele nos agradecer por termos dado a ele copos de água fria e matado a sua sede, nessa metáfora, quer dizer, reconfortado ele, consolado ele, dado comida, algo que ele precisasse imediatamente, nós agradecemos a ele pela oportunidade de estarmos podendo servi-lo. Porque nós sabemos que servindo a ele, nós estamos servindo a Deus, aqueles que entendem a linguagem de Jesus. Então, quando nós invertemos e dizemos, puxa, não, isso aí é um privilégio, é uma satisfação, é um momento mágico para mim poder ser útil, servir o senhor ou a senhora, eu quero ajudá-lo, me deixe, isso é uma oportunidade que eu tenho também de praticar o bem, praticar a caridade. Eis aí a grande sublimitude do ato caritativo, invertendo o papel, em que nós é que nos colocamos no polo de gratidão.
E a terceira palavra-chave, ou a terceira frase-chave é a seguinte: e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Ou seja, se nós cumprirmos essas determinações que Jesus nos solicitou, não façais tocar a trombeta diante de vós, que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, para que a esmola fique em segredo. E aí vai chegar a síntese: e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a resposta, a recompensa. Então, essa é a recompensa que nós queremos. A verdadeira e efetiva recompensa é aquela que vem do nosso Pai que está no céu. Vamos ver mais ou menos isso numa mensagem do nosso patrono aqui, patrono do nosso capítulo, Vicente de Paulo, dada em Paris no ano de 1858. Mensagem de Vicente de Paulo, Paris, 1858. A fonte é o Evangelho segundo o Espiritismo, na edição aqui da CELD. A CELD, no ano de 2000, na página 359. Eis uns trechos. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. Essa é a primeira premissa. Quer dizer, ao devotar ao próximo, ao fazermos a caridade, nós subimos espiritualmente. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. A verdadeira felicidade vai ser quando nós podemos ajudar o próximo, praticarmos a caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, Vicente de Paulo fala que a caridade é um ato de justiça, lá como os judeus falam, em tzedakah, que é um dever, é uma justiça, não é um favor. E aqui ele bota a caridade também como dever. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna abrir-se-á para vós, ou seja, nós seremos mais felizes, teremos uma perspectiva de felicidade. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir um relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quem que ouvindo esses relatos não fica feliz? Então, nós estamos entendendo que esse é o caminho que Jesus nos propôs e esse é o caminho que nós vamos seguir, porque eu não vejo outro caminho. Não há outro caminho, a não ser o próximo. O próximo é o nosso caminho. O próximo é a nossa ponte para passarmos do abismo que separa a infelicidade da felicidade, da realização da frustração, do medo da confiança, da esperança e do desespero, da certeza e da insegurança, do conhecimento e da ignorância. Esse é o grande abismo. Da paz frente à dissensão e à intriga. Nós temos que ser felizes. Estamos aqui para isso, para realizarmos o nosso aspecto de felicidade. Portanto, estamos terminando a aula de hoje. Eu espero que essa passagem de Vicente de Paulo, que tanto nos comoveu, possa ser colocada para vós no sentido de nos elevarmos espiritualmente pelo devotamento ao próximo, encontrarmos a felicidade no exercício da caridade do próximo, cumprirmos esse dever e o caminho estará então aberto para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Vicente de Paulo possa, através da sua falange e de outras falanges caritativas, nos acompanhar nesse trabalho.